Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina. Já estamos na nossa 12ª lição, que tem como título ou tema, eu não sei como você gosta de chamar, tá certo? O chamado para permanecer firme. E o verso para decorar está lá em Efésios capítulo 6, verso 10 e verso 11, que diz assim: Quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra a cilada do diabo. É isso mesmo. Se nós queremos permanecer firme contra a cilada do diabo, precisamos nos revestir do poder de Deus que está à minha e à sua disposição. No momento da Escola Sabatina, é um momento também para que nós possamos quebrar o gelo, tá certo? E eu quero dar para você, professor, algumas dicas para que você possa dinamizar o seu momento aí na Escola Sabatina. Uma delas é o seguinte: você pode fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você caiu? Quantas vezes você já caiu? O que levou você à queda, tá certo? Qual foi a parte da armadura que você deixou de utilizar? Ou então você pode perguntar: o que foi que você fez para corrigir esse erro, para não cair mais nesse erro, nessa queda, tá certo? E o pensamento-chave é o seguinte: é que nós estamos em uma batalha inevitável. E a decisão pela vitória é minha e é sua. Nós temos a oportunidade de escolher de que lado vamos estar. E eu dividi a lição da Escola Sabatina em 3 partes, tá certo? Primeiro é escolhendo o lado vitorioso. É isso mesmo, nós já sabemos como vai ser o final da história. O diabo já foi derrotado, tá certo? Lá no céu. Ele foi derrotado aqui na terra, quando Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E agora, por nós estarmos em Cristo, nós temos o privilégio de escolher o lado da vitória. É isso mesmo, o cristão verdadeiro, ele escolhe o lado de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, nos diz o seguinte: que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas para sermos vencedores, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele usa Efésios 6, capítulo, verso 11, verso 13, verso 14, falando da importância de estarmos revestidos desse poder, tá certo? Outro aspecto importante da lição é que nós estamos de forma inevitável envolvidos nessa guerra, nessa batalha. Quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, quer você esteja preparado ou não, existe uma guerra entre o bem e o mal, entre o príncipe das luzes e o príncipe das trevas. E eu e você estamos envolvidos nessa guerra, nessa grande batalha. Agora, o que me dá alegria é saber que eu não estou só nessa guerra. Assim como Cristo venceu usando, tá certo, as armas espirituais, nós também podemos vencer. E devemos lembrar o seguinte: que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne. Nós estamos em luta contra o diabo. Então é a guerra espiritual. E a guerra espiritual se vence lutando espiritualmente, que é usando Bíblia, oração, fé, tá certo? E assim sucessivamente. Só assim, eu e você, nós seremos campeã. E olha que eu vou dizer para você o seguinte, né? O sonho de Deus é levar para o céu os vitoriosos. Só que não para por aí. Outra parte importante, que é a 3ª parte da lição da Escola Sabatina, é o seguinte: a força vem do Senhor. A força não está em mim, a força não está em você, professor. A força vem de Deus. A força não depende da sua condição social. A força não depende se você é branco ou se é negro, tá certo? Se tem dinheiro no banco ou se você não tem dinheiro no banco. A força vem de Deus. E por falar em Deus, é algo maravilhoso saber que a força vem do Senhor, porque o poder de Deus é um poder ilimitado. E é por isso que Ele dá condições para vencermos Satanás. Então, quando eu e você, quando nós buscamos essa força, quando eu e você usamos desse poder maravilhoso, nós saímos com vitória. Assim como Cristo saiu vitorioso, tá certo? Lá em Mateus 4, diz o seguinte: que Satanás tentou Jesus várias vezes. E Jesus venceu, porque ele usou a armadura de Deus. E com você não vai ser diferente. Eu e você, nós seremos vitoriosos. E temos que aproveitar esse momento da Escola Sabatina para fazer aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá certo? E uma delas é a seguinte: você pode perguntar:
Alguma vez você já deu de frente contra o mal? O que fazer para ajudar alguém, tá certo? Que está lutando contra o mal? Quais são as áreas que nós podemos lutar? E qual a força que nós podemos usar para vencer o mal? Só existe uma. Se nós queremos vencer, precisamos estar conectados com o Senhor. Deus tem uma armadura reservada para mim e para você. Está à minha e à sua disposição. Que Deus te abençoe, querido professor, e que você leve a sua classe a se revestir do poder de Deus. Um grande abraço.